Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Quando se busca o cume da montanha, não dá importância às pedras do caminho. Anônimo. Removendo as pedras do caminho. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Emmanuel. Esse pensamento de Emmanuel é uma chave que abre as portas da solução de grande parte de nossos problemas. Talvez nós estejamos orando a Deus pedindo que este ou aquele problema seja resolvido. E Deus nos responde oferecendo esse pensamento capaz de equacionar nossas dificuldades. A ideia é muito simples, mas com um incrível poder de melhorar a nossa vida. O bem e o mal que entraram em nossa vida não são obras do acaso, nem uma questão de sorte ou azar. Nossa vida é regida pela seguinte lei espiritual: tudo o que nos ocorre é decorrência de conquista e atração. Segundo Emmanuel, representando o pensamento das esferas espirituais superiores, o bem é algo que devemos conquistar. É fruto do nosso mérito. Deus é soberanamente justo e bom, e por isso trata os seus filhos da mesma maneira, concedendo a todos indistintamente capacidades e oportunidades de crescimento. Não há seres privilegiados na criação divina, pois se houvesse, Deus não seria justo nem bom. Portanto, não se podendo falar em sorte ou azar, por isso seria a negação da justiça de Deus. O bem é conquista do espírito que soube aproveitar os talentos e as oportunidades que Deus lhe concedeu. Até mesmo os problemas que nos ocorrem são mecanismos divinos propulsores do nosso progresso, pois o homem, curiosamente, tende a produzir mais nos períodos de carência do que nos momentos de abundância. Ninguém espere recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. E fazemos isso através de um conjunto de atitudes composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Quem quer recolher o bem precisa falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e agir no bem. Carecemos de analisar quais sementes estamos plantando em nosso caminho, porque elas, inevitavelmente, irão crescer ao nosso redor dos nossos passos. Essa lei espiritual já havia sido anunciada por Paulo, o apóstolo. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Por certo, Paulo aprendera esse conceito com Jesus de Nazaré, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Está claro nesse princípio espiritual que cada um recebe na medida que dá. A atitude é tudo. Não adianta esperar que algum milagre ocorra e nos dê aquilo que deve ser fruto de conquista com o suor do nosso rosto. Deus não fará por nós algo que nós podemos realizar por conta própria. O milagre ele já fez ao nos criar à sua imagem e semelhança, dotando-nos de todos os potenciais divinos necessários à realização da felicidade em nossa vida. Não basta crer. Não adianta apenas orar ou ter fé. É preciso agir, é preciso plantar, lançar-se ao trabalho capaz de nos levar aos objetivos desejados. São sábias as palavras de irmão José. Não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes. A primeira parte é do mérito, a segunda é a da bênção. Toda resposta divina depende do esforço humano. Se o homem não cumpre com sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir com a sua. Aplicando essa lei em nossa vida prática, inevitavelmente chegaremos a algumas conclusões importantes. Aquele que deseja receber da vida o melhor, precisa primeiramente dar à vida o melhor de si. Quem aprecia ouvir palavras de otimismo, precisa antes de falar de otimismo para os outros. Aquele que deseja receber vibrações positivas das pessoas carece de pensar melhor sobre a vida alheia. Quem necessite de auxílio precisa desenferrujar os braços auxiliando o próximo. Quem almeja ser amado tem antes o dever de amar. Quem sente necessidade de perdão precisa ser o primeiro a perdoar. Quem intenciona o progresso deve primeiramente progredir em trabalho e conhecimento. A lei divina opera pelo câmbio de dar e receber, mas a maioria de nós espera ainda receber sem dar, sacar sem depositar,
colher sem plantar. Muitos querem conhecimento sem estudo, saúde sem cuidado, mudança sem atitude, amor sem dedicação, progresso sem esforço, proteção espiritual sem autoespiritualização. Não é uma contradição de nossa parte? Libertar-se do mal que hoje nos fere é assumir o bem como opção de vida. Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Libertar-se das energias negativas é prender-se às energias positivas. Defender-se do mal é atacar com o bem. Libera-se do mal quem o esquece facilmente. A melhor forma de se proteger dos inimigos é fazer muitos amigos. Só se liberta da miséria quem assume seus talentos e os coloca a serviço da vida. Só se liberta da ignorância quem abraça o conhecimento. Só se liberta da doença quem aprende a viver em harmonia. Só se liberta da violência quem aprende a ser manso e humilde de coração. Se o mal foi atraído por nós, eu também posso extinguir em mim esses pontos de atração. A felicidade está muito mais em nossas mãos do que na mão de Deus. Por isso é que não basta deixar de fazer o mal, é preciso investir no bem através do trabalho constante. Os espíritos que agem em nome de Deus não farão a nossa lição de casa, embora nunca nos faltem com apoio e estímulos necessários. Eis a sábia lição de Kardec. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Que tal começarmos agora mesmo a remover as pedras do nosso caminho? Deus nos dará a força necessária, temos os talentos necessários para transpor quaisquer obstáculos. Todavia, empurrar as pedras é tarefa nossa. Deus nos ajuda, mas nós damos o primeiro passo. Então, assim, remover as pedras do caminho, nós erramos demais quando a gente chega naquele ponto de falar: Deus, faz isso por mim, Deus, tira isso do meu caminho, Deus, resolve o meu problema, Senhor, eu não consigo fazer, faça por mim. Essa oração está errada. Deus não vai fazer nada por ninguém. Se ele tivesse que fazer tudo por você, ele não teria te criado, já começa por aí. Se o trabalho é dele, então para que ele vai querer criar trabalho? Ele já teve um grande trabalho de fazer a nossa vida, de criar a nossa vida. Só que quem tem que manter, quem tem que ser o co-criador, quem é responsável pela vida que Deus criou, somos nós. Se nós abraçamos essa responsabilidade e tratamos a nossa vida com prioridade, tratamos com respeito, assumimos essa responsabilidade com carinho, com amor, com dedicação, Deus vai abençoar. Agora, se eu pego a minha vida, que Ele criou, que Ele quer que eu seja co-criador, que eu melhore essa vida, que eu aperfeiçoe essa vida, e ao contrário disso, eu bebo, eu fumo, eu me drogo, eu me prostituo, entro na promiscuidade, eu vivo na baderna, né? Eu não ligo para o que os outros pensam de mim, eu vivo fazendo aquilo que me dá na cabeça, eu não meço as consequências. O que eu quero com tudo isso? Depois, no final, ainda acabar bem? Lógico que não. O final vai ser triste, né? A gente vai sempre colher os frutos que nós estivermos plantando. Então, diante daquilo que a gente está plantando, a gente já sabe como é que vai ser lá na frente. Muitos duvidam. Ah, não tô nem aí pro que vai ser, eu não ligo pro dia de amanhã. O que importa é o hoje, é o agora, mas no sentido negativo. No sentido do eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Depois eu vejo o que vai dar. Essa forma inconsequente de pensar vai ser danosa lá no final. Agora, viver o presente de forma a você dar o melhor que você pode no dia de hoje, não esperar o dia de amanhã, porque realmente o futuro é incerto, a gente não tem certeza de nada, ninguém tem bola de cristal para falar como é que vai ser. Então, a gente procura hoje se dedicar ao máximo à nossa vida, à vida do próximo, fazer o bem, articular situações, articular pessoas de forma que vivam em harmonia, né? Que você se dedique com amor, com respeito às pessoas e essas, baseado no seu comportamento, na sua fala, nas suas ações,
elas também se melhoram. Agora há pouco mesmo eu mandei uma mensagem para o meu professor e eu escrevi para ele bom dia e tal, e aí eu escrevi, eu te amo, professor. Aí ele escreveu embaixo brincando, ele é muito brincalhão e eu brinco com ele também, aí ele, você é doida. Eu falei, sou não, professor, eu sou grata, porque o senhor não deu aula para mim todo dia, o senhor não estava comigo todo dia, mas todo dia eu via o senhor e o seu comportamento, a sua forma de agir com os professores, sua ética, seu respeito, até mesmo o jeito de brincar alegre, bravo muitas vezes com a gente, por causa de comportamento e tal. Tudo o que eu via no senhor serviu de referência para que eu me construísse como professora, para que eu me construísse enquanto pessoa. Não precisava ele falar, faça isso. Ele não estava comigo todo dia para falar o que fazer, mas o ver o comportamento dele serviu de referência para a minha vida toda. Eu tive aula com ele quando eu tinha 11 anos de idade, 10 anos de idade. Eu tô com 52. Então é uma pessoa hiper, mega especial para mim. Isso é importante, a pessoa ter esse reconhecimento de que ela foi ímpar na vida do próximo. Já pensou se fosse o contrário? Já pensou se fosse uma pessoa promíscua, bêbada, drogado, e eu falasse assim, por causa de você eu também comecei a usar droga. A escolha é minha, mas a referência foi você. Então você influenciou que eu chegasse no mundo das drogas. Já pensou se fosse assim? Então, é muito importante que a gente tenha uma conduta ética, que a gente tenha uma conduta de respeito, que a gente assuma as nossas responsabilidades perante os nossos problemas, as nossas adversidades, inclusive enfrentar os nossos medos. É importante a gente conquistar isso, a nossa independência, porque tudo ficar dependente de Deus, eu não consigo me ver dessa forma. Eu não consigo, eu falo com Deus quando o negócio está apertando demais. Aí eu falo, Senhor, não estou aguentando não, me ajuda aí. Aí ele me manda auxílio através de amigos presenciais, através dos amigos espirituais, através daquele preenche meu coração de certeza de que se eu fizer tal coisa vai dar certo. Ele me incentiva, ele me motiva. Quando eu estou decaindo, Deus age. Ele vê as minhas fraquezas, ele reconhece aquilo que eu dou conta e o que eu não dou. Mesmo se a gente não falar, ele sabe tudo o que está acontecendo dentro da gente. Mas a gente choraminga o tempo todo. O tempo todo a gente fica, Senhor, faça por mim. Senhor, isso daqui eu não sei resolver. Senhor, esse negócio da gente ser uma criança mimada eterna faz a gente ficar estagnado, faz a gente ficar parado. A gente não avança. O espírito não vai retroceder, mas ele fica parado. Então, se você quer realmente avançar, se você quer se melhorar, se você quer passar a ser atuante nas suas adversidades, nos seus problemas, você tem que largar a preguiça de lado, para começo da história, porque a gente é muito preguiçoso. Tem que largar a preguiça de lado. Tem que raciocinar. Por que que essa situação está acontecendo? Eu fiz uma palestra há um tempo atrás, um mês atrás, uns 2 meses atrás, onde a gente fala da questão dos problemas como incentivo para se melhorar enquanto pessoa, enquanto espírito, né? Avançar moralmente diante das adversidades. Então, não acontece nada, absolutamente nada na nossa vida, se não tiver um propósito de impulsionar a gente para frente. E às vezes o que acontece desagrada aos nossos olhos, aos nossos sentidos, ao nosso coração, tira um pouco a estabilidade, aquele comodismo, aquela zona de conforto. Mas é necessário dar uma chacoalhada de vez em quando, para que a gente possa caminhar, porque se eu ficar sempre na mesmice, do conforto da minha casa, tá tudo certo na minha vida, todo dia a mesma coisa, aquele marasmo, o que que eu vou aprender com isso? O que que eu vou crescer com isso? É bom, é um descanso, é maravilhoso, mas é um descanso. Por isso que a gente tem a noite de sono, para a gente poder descansar o corpo, descansar a mente. E ainda assim, quando a gente é um pouco ativo espiritualmente, a espiritualidade leva o nosso espírito para o trabalho. Só fica descansando o corpo. Porque, na verdade, o espírito vai ter esse momento que o descanso vai ser mínimo, porque não vai ser necessário. À medida que a gente evolui, a nossa energia, ela é inesgotável, ela se renova. Automaticamente a nossa energia se renova, à medida que a gente vai evoluindo moralmente. Então vai chegar um momento que não vai ter necessidade de descansar tanto como a gente fica aí, eu preciso de 8 horas de sono. Imagina, no plano espiritual não é assim. Quanto mais você se eleva, menos descanso você tem, mais trabalho vai aparecer para você. Então nós somos folgados, muitas vezes nós agimos como
pessoas mimadas, folgadas. Por isso que acontece os tropeços, as pedras no caminho, que é para tirar a gente da zona de conforto. Falar, opa, você está descansando demais, você não está aí para descansar, você está aí para trabalhar, para aprender, para crescer, para evoluir. O planeta Terra, ele não foi, a gente não foi colocado nesse planeta para vir passar só férias. A gente aproveita, né? Vai para praia, vai passear, vai para pousada, vai viajar, vai ter festa. A gente aproveita esses momentos gostosos, né? De tranquilidade, de família, de amigos. Nós vamos ter esse espaço. Deus dá esse momento de revitalização de energia para nós, que a nossa energia tá focada muito na matéria ainda. Ela não está focada no plano espiritual. Raras são as pessoas que param e oram para sintonizar de verdade com a divindade. Geralmente as pessoas oram pedindo. A gente ainda não chegou nesse patamar do agradecer. A gente fala muito em agradecer, mas na verdade as nossas orações são muito válvula de escape de pedir. A gente ainda está acostumado muito a pedir. E a gente sabe que a oração não é só para pedir. Ela é para pedir, para agradecer e para louvar. Independente se as coisas estão bem com você ou não, louvar. Cantar, adorar a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é que nos criou. Ele é que nos deu a vida. Ele é que nos deu condições de ser, como Jesus disse, né? Nós somos deuses. Não deuses no sentido de ser um Deus como nosso Pai, mas nós somos co-criadores. Nós podemos agir de forma ampla para muitas pessoas ao mesmo tempo. Nós somos sol, nós podemos brilhar. Nós temos essa energia de brilhar para muitos ao mesmo tempo, sabe? Aquela pessoa que está sempre focada em ações sociais. Então, eu conheço uma turma do Centro Espírita Seja, eu fico de boca aberta como aquela rapaziada trabalha. Desde os dirigentes até os trabalhadores que estão chegando na casa, eles abraçam muitos trabalhos ao mesmo tempo, mas muito. Tanto é que uma vez eu até cheguei a falar para eles, falei, vocês precisam diminuir o trabalho para vocês não ficarem tão doidos aí, que nem formiguinha correndo de um lado para o outro, porque é estressante de ver a correria deles. E o que eu escutei? O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Nós temos de acordo com a nossa capacidade. Eles não cansam, eles são incansáveis. Então, a minha fala, eu me senti até envergonhada, porque não que eu estava com preguiça de trabalhar, mas o excesso de trabalho também faz mal. E eles não dão o braço a torcer. Quanto mais trabalho eles têm, mais eles arrumam. Então eu vejo assim, equipes como o pessoal do Seja, eu vejo algumas equipes assim, loucas por trabalho. O tempo todo a cabeça está focada em trabalho, em ajudar o próximo. E eles não lamentam, eles não reclamam, é de manga arregaçada e vamos que vamos. E pessoas assim não têm tempo mesmo para reclamar. Pessoas assim não têm tempo para ficar amarga. Pessoas que lidam com o ser humano nessa parte do eu vou recolher a minha dor para ajudar o outro, que a dor do outro é maior que a minha, eles não têm tempo nem para sofrer com a sua dor. Então é gratificante de ver pessoas dessa forma. Eu quero eu quero crescer, eu quero ser um dia assim. Espero que um dia eu cresça e consiga ser mais atuante ainda. Quando eu me aposentei, eu falei, eu não quero ficar parada. E eu vou procurar me ocupar. Porque quanto mais você se ocupa realmente, o trabalho vai aparecendo cada vez mais. E tem alguns que você abraça, você sabe que vai dar conta, tem outros que você tenta abraçar, mas aí você vê que não deu conta, você tem que recuar. A gente tem que ir se adaptando de acordo com o carro-corpo, né? Se o corpo aguenta, a gente vai. Se o corpo não aguenta, não adianta a gente também esticar muito, que a corda arrebenta. Então, tem algumas coisas que eu abracei, que eu tive que me afastar, infelizmente. Eu gostaria de fazer, mas não consigo por causa do corpo. Mas à medida que eu trabalho, eu sinto prazer naquilo que eu faço. Então, dá alegria. E essa alegria, ela é um combustível. E aí os problemas que a gente tem acabam sendo pequenos, a gente passa por eles. Lógico, vai doer na hora, vai desestabilizar um pouquinho, vai tirar um pouco do equilíbrio, mas você retoma rápido. Agora, se você não tem essa prática do trabalho, de estar sempre enfrentando e sempre se acuando, se fechando diante das situações, parece que ela vai tomando uma proporção maior. Parece que essas pedras se tornam rochas, né? Que aí não dá para passar por elas, e não é bem assim. Todos os problemas a gente consegue passar.
Ontem, numa roda de amigas, a gente estava fazendo uma dinâmica que falava disso. Os problemas, a gente tem a sensação deles serem sempre gigantes. Quando eles chegam, a gente fala assim, meu Deus, não vou dar conta. De novo, outra vez, ai, não vai parar. A gente reclama, a gente já faz uma imagem do problema gigante, aí depois que a gente já está entrando no problema, que a gente vê que não era daquele tamanho, que não era para a gente ter sentido tanto, que não era para ter sofrido tanto. Porque se veio é porque a gente tem a capacidade de resolver. Basta a gente tranquilizar, ora, vigia, entenda aquela situação, compreenda o porquê que você está sofrendo, o porquê que aquele problema veio na tua mão, para você saber passar e ser aprovado na lição. Na verdade, os problemas, as adversidades são lições. E a gente só consegue transpor se souber bem passar. É pouca reclamação, é agradecer a Deus porque está ali, porque Deus permitiu, e tem algum aprendizado. E depois que passa por aquela situação, vem uma melhora espiritual. Você cresce com isso, você evolui com isso. Na próxima vez, você tem condições de ajudar alguém que tenha algo semelhante, que está passando por algo semelhante. É para isso que a gente evolui, para ir ajudando aquele que ficou para trás. Então, é um na mão do outro, é um segurando firme na mão do outro. Ninguém está aqui à toa, tudo tem um propósito. Tem propósito para o seu espírito, tem propósito que através de você, você vai influenciar a vida de alguém, você vai ajudar uma outra pessoa. Então, vamos pegar as pedrinhas como... tem um poema, eu não lembro agora se era do Carlos Drummond, né, que fala pedra no caminho, né? No caminho tinha uma pedra. Se vocês pesquisarem essa poesia, vocês vão ver que cada pessoa pega a pedra no caminho e faz dela uma situação diferente da outra, né? Um constrói um castelo, o outro pega a pedra, constrói um lago, o outro pega a pedra e joga no vizinho. Cada um pega uma pedra e faz o que bem entende. A pedra é a mesma, a situação é a mesma. Porém, cada um, de acordo com o seu grau de evolução, utiliza a pedra de uma forma diferente. Você quer essa pedra no teu caminho para te impedir a passar? Ou para você aprender a tirar ela do caminho, facilitando a sua passagem e a passagem dos demais? Está na sua mão. Vamos removendo essas pedras aí para a gente ser um pouquinho mais feliz.